Eu Ah, é? sempre esqueço dela. Então tá. Ótimo. Mônica, Oi. hoje eu vim assistir pessoalmente aqui na turma. Ai, que legal! Bem-vinda! Bom, dermatomiosite, né? É uma das nossas doenças e eu acho a dermatomiosite bem interessante. No começo eu não gostava muito da dermatomiosite, agora já estou mais acostumada, então é um pouquinho mais fácil, né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre dermatomiosite, é uma família de doenças, né? E tem várias miosites diferentes. Pelo menos 5 a 7 que eles conseguem ser como são as oficiais, né? Então, tem a dermatomiosite, a polimiosite, a miosite com câncer, né? Que é muito comum. As de crianças, que tem tanto a dermato e a polimiosite. Tem aquela que é a primária e a secundária. Então, a primária ela é sozinha, sem nada, e a secundária ela tem uma segunda doença autoimune, às vezes lúpus, às vezes escleroderma, mesmo com artrite reumatoide, você às vezes pode ver o paciente desenvolver isso. Tem uma outra dermatomiosite que a gente chama de amiopática, né? Então, ela é muito específica em que os pacientes têm, na verdade, todas as características de dermatomiosites, mas elas não têm envolvimento dos músculos. Aí tem uma outra que se chama Inclusion Body Myositis, não sei como falar isso em português, não sei como é que vocês chamam isso, mas é uma miosite de corpos incluídos. Não sei como falar isso em português. E aí, como sempre, né, todas as nossas doenças têm aquelas que são induzidas por medicação, né? Então, são várias medicações que a gente sabe que pode causar tanto lúpus, como artrite reumatoide, como a dermatomiosite. Então, são várias, né? Mas a dermatomiosite é parte dessa grande família de miosites, e ela é, às vezes, meio confusa, porque, como a gente sabe, há várias causas, né? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um paciente com dermatomiosite é a gente pergunta, onde está o câncer? Né? E eu vou explicar por quê. Então, a manifestação clássica da dermatomiosite, né, a gente vê na pele, né? Mas antes, a pele vem, na verdade, antes do músculo, né? Então, o paciente desenvolve muitas coisas diferentes que acontecem, a gente vai ver algumas fotos, mas o clássico é o heliotrope, que é o olho, né? Que fica assim, parece que puseram uma sombra roxa no olho, né? O Shaw sign, parece que a pessoa está usando, foi na praia com um chale. O papios, o Goldrons papios, que a gente vai ver fotos, e o Holter sign, né? Que parece que a pessoa está usando aqueles cinturões do Velho Oeste. Então, elas são como se fala, manifestações muito clássicas da dermatomiosite, que o paciente vem, às vezes vai e volta, mas às vezes eles vêm com todas. Nem sempre eles vão apresentar com todas, normalmente eles têm a heliotrope, às vezes eles têm o heliotrope com Gotrons, não são todas que se apresentam ao mesmo tempo. Como que o paciente se apresenta, né? Normalmente, como eu falei, a pele fica primeiro, então é muito clássica, né? Mas é uma doença onde que envolve a pele e o músculo, né? Existem outras manifestações sistêmicas também que a gente vai ver, mas essas são as mais clássicas. Os músculos envolvidos são os proximais, então os da pernas, assim, das coxas, e o deltoide, o bíceps aqui do ombro, né? Então, o paciente reclama que ele não pode pentear o cabelo, que ele não consegue subir escada, ele não consegue sair da cadeira, ele precisa de ajuda. Então, não é que ele não consegue levantar a perna, essas coisas assim, é realmente, tipo assim, coisas que a gente nem nota, mas que a gente precisa realmente da musculação do ombro e da cadeira, tá? Quando você faz laboratório, a gente vai falar mais sobre isso, você vai ver que as enzimas musculares estão extremamente elevadas. Então, 2.000, 3.000, 5.000, 14.000, né? Elas ficam extremamente elevadas. E em 20 a 30% de caso, a dermatomiosite, na verdade, é uma apresentação de um câncer,
né? Então, sempre que o paciente se apresenta com a dermatomiosite e a polimiosite também, a gente tem que procurar, assim, onde é que está o câncer, porque ou ele vai ter câncer naquele momento, ou em 10 anos ele vai desenvolver algum tipo de câncer. Então, o câncer é muito comum nesses pacientes, e a gente fica realmente monitorando muitos. Eu tive um paciente que ele teve dermatomiosite, tudo bem, 10 anos depois ele desenvolveu linfoma, né? Então, tá naquela linha, a gente sempre fica meio assim, né? Tipo assim, assistindo para ver o que vai acontecer. O diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico mais clínico, né? Você olha o paciente, fala, André. Deixa eu aproveitar logo para fazer uma pergunta. Aqui Claro. eu vejo esse protocolo mesmo de pesquisar os cânceres mais comuns na faixa etária, para o tipo de paciente, faz o rastreamento, eles sempre falam que tem isso. Sim. Mas aí a minha pergunta, pode acontecer de não aparecer? Claro, sim, sim. Como eu falei, 20% a 30%, né? Então, 70% dos casos não tem nenhum câncer. Mas a gente sempre fica, né? Uma vez que você teve dermatomaiosite, pode vir a qualquer momento, então. Mas às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente, ela está no hospital no momento, ela tem dermatomiosite com lúpus, não tem câncer. Mas, como eu falei, tem a primária e a secundária, né? O paciente, ela começou com o lúpus e depois do lúpus ela desenvolveu a dermatomiosite. E pode acontecer com qualquer paciente, escleroderma, artrite reumatoide. Interessante, a gente aqui, depois de Covid, a gente viu muita gente que desenvolveu dermatomiosite depois do Covid. Principalmente com a primeira leva, que foi a mais forte, a gente viu muito paciente vindo com a clínica, resolveu muito rápido, né? Não é aquela dermatomiosite que, tipo assim, fica por anos, mas eles aparecendo, assim, clássico com dermatomiosite, né? Quando a gente vê o paciente, né? Porque você sabe, né? Manifestação cutânea é muito comum, então a gente tem que saber se é lúpus, isso é dermatomiosite, né? Então, mas realmente, quando a gente olha no contexto, aí a gente faz o diagnóstico. E realmente ali tem que ter como se chama, a fraqueza muscular, exceto quando é dermatomiosite amiopática, porque daí ele vai ter tudo menos o músculo. Entendeu? E eu tenho um paciente que realmente desenvolveu a dermatomiosite amiopática depois de ter Covid, então ele apareceu com toda a pele assim, classicamente, né? Ele não tinha nenhuma fraqueza nenhuma. Então fica meio difícil você fazer o diagnóstico porque você não tem todas as características, né? Mas aí a gente realmente fez, porque vocês vão ver que para realmente, como a gente faz para a parte do diagnóstico, que não é a clínica, a gente faz exame de sangue, né? Então a gente faz todas as doenças, a gente põe lúpus, a gente põe todos os diagnósticos, né? Para ter certeza que não é uma outra doença. A gente faz os exames dos músculos, que é a mioglobina, a aldolase, não sei como chama aí, o lactate dehydrogenase e a creatinina quinase. É o mesmo nome aí? Aqui eles falam muito CPK, né? LDH, esses aldolase, mioglobina, Acho que são esses nomes mesmo. E aí... Você falou que eu não reconheci o nome no início. O LDH, às vezes, a gente usa, não é sempre. É o lactate de... Lactado. É o lactado. Lactado. Esse usa muito aqui, lactado. Então, esses, na verdade, são assim. Mas a gente tem que, tipo assim, ter certeza que não tem nada mais junto com o dermato que é a pura dermato, né? Porque, por exemplo, se você aparece com dermato e é câncer, você trata o câncer, a dermato vai embora, né? Se é o lúpus, você trata o lúpus, a dermato vai embora. Então, é por isso que a gente tem que realmente diferenciar, e quando a gente faz o diagnóstico, você tem que, a gente fala rule out here, né? Você tem que tirar todos os outros diagnósticos que não estão, para daí realmente começar o tratamento da dermato. Às vezes, a gente manda fazer... Exclusão, né? Exclusão, é isso aí.
A gente manda fazer, às vezes, exame de nervos, né? O EMG, não sei como fala, eletromiografia, para ter certeza se realmente não é uma miopatia, alguma outra doença, né? E aí a gente, para diferenciar às vezes entre a poli e a dermato, a gente manda fazer a biópsia do músculo, né? Se a gente ainda tem dúvida, realmente a gente manda fazer a biópsia do músculo. O problema da biópsia do músculo é que não é um pedacinho, né? Ele pega um pedação do músculo. Então, o ortopedista é que tem que realmente fazer a biópsia. Pelo menos aqui, eu não sei aí. Fala, André. Aqui a gente já teve uma paciente que fez a biópsia, estava um diagnóstico mais difícil de fechar, foi o neurologista que fez. Nossa! Mas foi difícil, assim, fez, até fizeram a beira-leite, mas o difícil é quem vai avaliar o músculo, não avalia aqui, aí teve que mandar lá para o Fundão, que é um outro centro universitário, só determinada pessoa que fazia o exame, mas conseguiram fazer. Entendi. Depois fechou. E normalmente, antes da gente fazer a biópsia, a gente ou faz um ultrassom do músculo, que a gente acha que, né? Ou uma ressonância. Porque aí realmente você vai ver a infiltração do músculo. E na ressonância é muito interessante, porque, na verdade, quando você vê uma ressonância, desculpa, eu não pus uma. Devia ter posto uma foto, né? O normal e o afetado. O músculo, ele aparece em preto na ressonância normal. E na miosite, quase todas as miosites, ele vai ficar branco, porque tem infiltração de gordura dentro do músculo, né? Por causa da inflamação. Então, você vê claramente na ressonância como que aparece tanto o normal e o que está afetado. Aí o neurologista ou ortopedista vai lá e pega exatamente daquele pedaço que eles viram no MRI, é mais fácil, eles não têm meio que adivinhar, né? Mas a coisa mais importante, na verdade, é excluir o câncer. Agora, a polimiosite, aí quem trata é um neurologista ou fica ainda na reumato? Na reumato. Fica tudo na reumato. Eu já vi polimiosite lá na neuro também. A não ser que tenha alguma outra doença associada com a poli, né? Aí o neurologista, às vezes, porque a gente pode ter esclerose múltipla com poli, a poli também é uma confusão, né? Então, aí o neurologista pode tratar, mas normalmente, se é pura poli, é reumato. Tá. Mas a polimiosite é um tipo de dermatomiosite? Não. Existe essa família de miosites. A dermato é uma parte, é uma delas. Então, tem a dermato, a poli, a miosite normal, né? A miosite de criança, a miopática, a dermato. Então, são várias miosites dentro dessa família, a dermato é só uma delas. Mais ou menos mais de 7 miosites, na verdade. E a dermato acho que é uma das mais comuns, a poli é mais rara, e as outras são mais raras ainda, né? Se quiser, já que a gente está falando de miosite, na próxima a gente pode falar da poli e das outras, né? Vai mesmo na mesma família. Mas a dermato, ela é separada da poli. Apesar de que às vezes elas se confundem, por isso que eu detesto miosite, porque elas me deixam loucas. Elas começam com uma e pode desenvolver a segunda, entendeu? Então, elas podem começar como dermato e depois desenvolver a poli. Então, elas me deixam meio loucas. Por isso que eu não gosto muito das miosites. É muito diferente a clínica de um para o outro? Na verdade, o tratamento não vai diferenciar. Na verdade, o tratamento é o mesmo, né? É só... E uma coisa que eu não gosto muito, às vezes, da miosite, apesar que a dermato é mais fácil de tratar do que a poli. A poli, assim, a poli é ferrada. A poli realmente é uma doença que você vê a paciente fazer assim, né? E a dermato é um pouco mais fácil, ela não é tão severa, a não ser que tenha, eu vou falar sobre isso, tenha outras, né, como se fala, coisas sistêmicas, o pulmão, às vezes afeta o sistema nervoso, o coração. Então, quando ela começa a ter outras manifestações sistêmicas, ela fica bem mais complicada.
E tem uma que, assim, se aparecer esse laboratório, 90% dos pacientes morrem muito rápido, né? Então a dermato é aquela lá que assim, tudo bem, se for dermato sozinha, tudo bem, mas... E às vezes eu vejo paciente que tem outros laboratórios, esses laboratórios que eu falei são os básicos, né? Esse é tipo assim, ok, é dermato, agora vamos ver o que mais está envolvido. E esse é o problema, né? Você vê, tá bom, tem os hashes, eu até mostro aqui os hashes para você. Que o tipo... O mais clássico, na verdade, é o heliotrope, não sei como se chama aí, né? Mas ele realmente, diferente do lúpus... É exatamente assim que chama, heliotrope. O lúpus, ele fica aqui, ele não vai no olho, né? Ele não afeta as pálpebras, né? Ele não chega aqui. E quando você vê paciente com racha aqui, é típico, é dermato, você nem pisca, isso é dermato. Então, você vê aqui, né? Parece que ela pôs uma sombra roxa, né? Aqui já é um caso bem mais severo, onde você vê a infiltração da pele, tanto na pálpebra superior como na inferior, e ela também tem né, tipo assim, essa mistura que você vê esse racho mais eritematoso, que a gente chama, às vezes até infiltrando as outras partes da pele. Né? Eu Nós já vi tivemos ano passado uma paciente com heliotropo bem característico. Ela é, estava com vários sintomas. E o problema do heliotrope é quando a pessoa tem uma pele mais escura, às vezes fica muito difícil você reconhecer o heliotrope nas pessoas de pele escura, né? A pessoa branca não tem erro, você vê claramente. Pessoa de pele escura fica muito mais difícil, principalmente se for só mais o heliotrope, porque na verdade vai aparecer como se fosse uma psoriase. A pele fica mais, se você vê realmente, ela fica tipo assim, ela fica... Parece uma pele seca, entendeu? Você não vê o vermelho, você não vê essa coloração muito típica em pacientes de pele escura, né? O outro típico, né, da pele que a gente vê é o que a gente chama de shawl. Não sei como chama aí, mas parece que a pessoa foi como você pode ver, ela foi na praia e ela estava de camiseta V. Tá vendo? Acho que aqui é sinal do chale. É isso aí, exatamente, ela tava de chale, né? Então, ela tem aqui, nas costas também é um perfeito V, e o braço, né? E nenhum outro lugar, né? E o holster, que a gente chama, ele fica na perna, assim, do lado, bem do lado, assim, parece que a pessoa tava com aquelas coisas do Velho Oeste, assim, do lado da perna, né? Então, você vê classificamente que fica só nessa lateral da perna. E como eu falei, nas pessoas de cor, eu não sei se vocês conseguem ver, parece mais uma psoriase, né? Ela pode, tipo assim, você vê, principalmente se estiver só aqui, no joelho, você vai pensar, isso é psoriase, né? Então, você pode ver aqui o holster, o shawl, e aqui, né, o holster, aqui também, né? E o outro que a gente chama que é as pápulas de Gotron. E realmente você vê isso, né? Eles infiltram realmente bem onde estão as articulações. É bem diferente, né? Por exemplo, o lúpus, ele vai te dar um racho na mão, mas ele é entre as articulações. No caso da dermato, esse pápulas de Gotron, ele fica exatamente onde está a articulação, né? Então, você pode ver que também ele pode vir aqui no cotovelo, no joelho, e isso aqui é mais parte de criança, tá? Porque criança também tem muito... Dermatomiosite, na verdade, é mais comum em criança do que em adulto. Eu não sei se vocês veem pediatra aí. Vocês têm pediatria? Tem, não no nosso setor, aqui no hospital tem pediatria e tem enfermaria de adolescente, que eu já fui chefe de lá. Tem paciente dermatomiosite juvenil, que hoje acompanha no adulto, mas que eu conheci na Então, adolescência. isso. Tem um paciente nosso da Reumato. E como você vê aqui, ó, na pessoa de pele escura, é completamente diferente, parece uma psoriase, né? Então, Sim.
Fica bem, bem diferente, então isso a gente precisa tomar cuidado para realmente fazer, né, o diagnóstico correto. Mas as pápulas de Gauthron, então ela vai ficar aqui nas articulações da mão, no cotovelo e na patela, tá? E o Holster sign é o heliotrope e o Shaw. Então, são essas três as manifestações cutâneas do dermato. Como eu falei, raramente vem tudo junto. Às vezes eles vêm só com o heliotrope, às vezes eles vêm com o heliotrope e o Gauthron. A semana passada eu vi uma menina só com Gauthron, mas ela não tinha mais nenhum, só tinha as pápulas, mas nenhum outro sinal, né? Então, você realmente tem que examinar o paciente dos pés à cabeça. Então, os outros laboratórios que a gente usa na dermato, né? E esse é um laboratório que demora mais ou menos, pelo menos aqui, 1 mês para vir o resultado, que você tem que mandar, né, para fora. E, então, tem o anti-M2, e quando tem o anti-M2, realmente é só... Você olha ele e fala assim, só pele mesmo, não vai ter muita complicação. E realmente aí ele mais ou menos te dá se você vai ter um câncer ou não, né? O anti-TIF, que a gente fala, então a pessoa vai ter fotossensitividade, né? Ela vai parecer como se fosse uma psoríase, ela vai ter úlceras na boca, ela vai envolver o sistema gástrico, e ela vai ter uma infiltração do músculo mais pequena, não muito grande. Desculpa, Mônica, pode continuar. Não tem problema. Com o anti-TIF, você tem uma chance de desenvolver um câncer muito grande, né? Então, esses laboratórios, na verdade, a gente usa mais para fazer o prognóstico de como essa doença vai se desenvolver, né? Para fazer o diagnóstico da dermato, você só precisa dos outros, do músculo, da pele, você faz o diagnóstico de dermato. Esses laboratórios é para ver como isso vai se desenvolver. Vai ser limitado? Vai afetar que tipo de órgão? Tem câncer? Não tem câncer, né? Como esse anti-MDF5, não sei se vocês já ouviram falar deles aí. O problema desse MDF5 é que ele afeta o pulmão de uma maneira tão severa que a pessoa morre em termos de meses. E não é por causa do músculo, mas é por causa do pulmão, né? Então, se não foi diagnosticado muito cedo, as chances da pessoa realmente sobreviver quando tem esse MDF5 é muito pequena. Então, a mortalidade com ele é muito grande, né? Então, o pessoal vai ser entubado, vai ficar dias na UTI, né? E aí eles dão tudo quanto é possível medicação para realmente parar o sistema imunológico. Normalmente não tem nenhum câncer associado. O NXP2, você tem mais a manifestação cutânea, né? Não tanto músculo envolvido, mas a associação com câncer também é muito grande. E aí tem esse anti-SAI, né? Que você vai ter um cutâneo, a doença cutânea muito grande, músculo extremamente afetado, né? Então eles vão ter extremamente fracos, eles não vão conseguir andar, eles não vão conseguir levantar o braço, né? Eles não vão conseguir, tipo assim, engolir a comida. Eu tenho uma paciente, essa minha paciente que está no hospital agora, no momento, ela entrou porque ela não estava mais conseguindo comer dentro da casa dela. Ela não comia e a gente mandou ela para o hospital, né? Então vai ter febre, mais ou menos vai parecer que a pessoa tem um lúpus horrível, mas não é, né? É o dermato. Então, por isso que eu falo assim, e essa minha paciente tem os dois, né? Para fazer as coisas mais complicadas. Então, realmente, esses outros laboratórios a gente faz, mas é mais para prognosticar do que para realmente tratar. Não muda muito o tratamento, tá? A não ser que for esse MDA5, porque daí realmente o pulmão como se fala?
é o target dele. Manifestações sistêmicas, né? Então, o pulmão é muito afetado com a dermato, principalmente se tiver esse MDA5, e ele é mais comum em asiático. Né? A gente não vê tanto isso em pacientes Caucasians ou African Americans, é realmente mais comum no pessoal asiático. Mas a progressão disso é realmente muito rápida, meses. No juvenil, o pulmão ser afetado é muito raro, então, pelo menos, eles têm essa parte. Cardíaco, o coração ele pode ser afetado, mas ele é mais raro. E o que você realmente vê é ou a miocardite ou uma fibrose miocardial, né? Às vezes você vê falha cardíaca, arritmia, mas ela é bem mais raro. E na criança quase nunca acontece. Mais que você vai ver na criança é a hipertensão e a hiperlipidemia, né? O colesterol ser alto nesses pacientes. Como eu falei, o risco de câncer é de 20% a 30%, tanto nos adultos. Na criança é bem mais raro. Gastrointestinal, então você vê a pessoa, a disfagia, você tem a mobilidade intestinal é muito pouca. E aí, na criança, você tem o que eles chamam de vasculite do intestino. É muito raro, mas isso só acontece em criança, você não vê em adulto, tá? Endocrino é mais comum na criança, e você vê essa lipodistrofia e growth failure por causa disso, mas a gente não sabe se, na verdade, é da doença ou se é do corticoide, né? Porque realmente você já realmente vai ver a falha de crescer em crianças que tomaram corticoide muito cedo, né? Ela fecha como se fala, o growth plate dos ossos muito rápido. Então, a criança não cresce. Então, a criança que teve muita doença autoimune como criança, elas são tudo baixinhas, né? Elas não crescem muito. Em termos de vascular, elas podem ter uma vasculopatia, principalmente nesses pacientes com MDA5. E a vasculite é mais comum, na verdade, na criança do que no adulto. Então, realmente, eles falam que eles deviam ter separado essas duas doenças diferentemente, em vez de chamar dermato na criança e no adulto, porque elas são diferentes, né? Exceto pela classificação da pele e do músculo. Mas essas são as manifestações sistêmicas, sendo que o pulmão realmente é sempre a pior e dá um prognóstico muito pior quando o pulmão é afetado, né? Então, a interstitial lung disease, como vocês chamam isso aí? Disease. Repete para mim. Interstitial lung disease, doença intersticial do pulmão? É assim que se chama? Não, é PID, pneumonia intersticial difusa. Então tá. Está colocando A Júlia falou, doença pulmonar intersticial. Tem paciente nosso que tem, mas a gente vê mais com esclero. Muito comum no esclero, mais do que no dermato. Dermato é muito raro, como eu falei, quando você fala em manifestação sistêmica, né, o pulmão é envolvido, mas é mais quando tem esse MDA5, tá? Ou se tem a dermato associada com outra doença, lúpus, escleroderma, né, o que a gente chama aqui de Mixed Connective Tissue Disease, aí você vê mais envolvimento do pulmão, tá? Então, essas, como eu falei, são realmente as... E aí, realmente, começa o tratamento, né? E o tratamento, como tudo vocês sabem, na reumato é esteroide, né? Esteroide. E na dermato, realmente, a dose fica alta. Ela é 1 miligrama por quilograma até zerar, tá? Então, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, o paciente tem 100 quilos, 100 miligramas de corticóide, é uma dose de corticóide extremamente alta. E você só começa realmente a tirar corticóide
Quando a doença está inativa, aí você começa a baixar, tá? Mas o corticosteroide é o primeiro. Raramente se usa esses plasma exchange, isso é tipo assim, tudo não deu certo, vamos fazer essa plasmaforesis, mas realmente não é o melhor tratamento. A imunoglobulina, ela trabalha bem para casos de dermatomiosite, ela realmente é um dos melhores tratamentos. Eu não sei como que é muito difícil aqui a aprovar imunoglobulina, é muito cara, normalmente os seguros não querem pagar. E o que A eles... gente tem, aqui a gente usa, eu já vi alguns pacientes dermatos usando imunoglobulina. Inclusive, esse adolescente, que não é mais adolescente, é um adulto, ele faz anos imunoglobulina. Vem para o centro de infusão e controla a doença dele. Sim. É por anos, é pro resto da vida, Mas né? judicializado, né? Conseguiu da Nossa. justiça, um quadro judicializado. Meu Deus do céu. Aqui não é tão difícil assim. Normalmente o que o seguro fala, assim, você tem que usar o micofenolate ou azotiaprina, você tem que usar outras medicações, aí provar que falhou, aí eles pagam a imunoglobulina. Mas a imunoglobulina, o problema dela, e agora muitos seguros aqui, eles pedem, na verdade, para a pessoa fazer a imunoglobulina dentro de casa. Eles não querem mais que a pessoa vá no setor de infusão, porque fica bem mais caro. Então, eles mandam fazer tipo home care aqui, como imunoglobulina. Então, mas essa realmente é, tipo assim, depois dos esteroides, seria imunoglobulina, né? Mas, se o seguro não quiser pagar, você pode tentar o micofenolate, o azotiaprina. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? O metotrexate, na verdade, a gente usa, às vezes, em combinação com a imunoglobulina, realmente, né? Para tirar dos esteroides mais rápidos. E no caso de dermatomiosite amiopática, a gente usa muito metotrexate, porque ele controla, como se fala, ele funciona muito bem para as manifestações cutâneas, né? Então, a gente usa muito metotrexate também para esses pacientes com dermato, como segundo agente, só para realmente controlar as manifestações cutâneas, ou no caso da dermatomiosite amiopática. Aí a gente já entra diretamente com o metotrexate, tá? Ciclofosfamide, realmente, se você não conseguir, se o caso for muito, tipo assim, severo, né? Tipo, tem o MDA5, pulmão está afetado, você realmente quer parar aquele sistema imunológico, então aí a gente entra realmente já no hospital mesmo, tenho certeza que vocês fazem a mesma coisa aí, com a ciclofosfamide. É mais ou menos o que vocês fazem. Faz ciclofosfamida, a gente faz muito aqui. É. Faz internado, faz no centro de infusão, faz sim. E assim, né? Mas o tratamento, como a maioria das nossas, é realmente para o resto da vida, né? Eu nunca vi algum paciente, eu vi um paciente só que, como eu falei, ele entrou em remissão, ele estava sem medicação por quase 5 anos, mas aí ele desenvolveu o câncer dele, né? Mas eu não sei qual que é a experiência de vocês aí com a dermato. Eu acabo não conseguindo acompanhar. Eles internam, aí depois o acompanhamento eu não consigo ver, porque é mais no ambulatório, né? Então, não sei. Eu sei que eles ficam controlando para ver quando que vai entrar, se vai aparecer algum câncer, mas aí geralmente ele vai para o ambulatório, eu perco esse contato. Eu lembro desse paciente juvenil, porque é um paciente que eu acompanho há muito tempo, igual que minha mãe está por aqui, né? Entendeu? Aí esse paciente eu sei que ele reinterna com frequência, porque ele tem outras complicações. O problema realmente da dermato são as complicações, né? A fisioterapia é extremamente importante, porque eles perdem
massa muscular, né? Então, a fisioterapia começa quase imediatamente nesses pacientes, porque quando eles entram naquela fase severa, que eles realmente entram pelo hospital, eles não têm muito movimento, né? Eles não conseguem levantar o braço, eles não conseguem levantar a perna. Então, a fisioterapia é uma coisa muito importante, porque senão eles vão entrar numa atrofia muito grande. Então, fisioterapia é extremamente importante para os pacientes com dermato, realmente para continuar, né? E a gente manda sempre fazer a fisioterapia. Existem pacientes de dermatos que realmente é tão difícil de tratar que eles acabam na cadeira de rodas, né? Mas é mais raro. Polimiosite, muito paciente acaba, e a gente pode falar da polimiosite da próxima vez. Mas a dermato, ela é um pouco mais fácil de tratar, se, como eu falei, não existe muita complicação sistêmica. Se for só a pele e o músculo, é um pouquinho mais fácil de tratar. Mas uma outra complicação, alguma doença secundária, aí o bicho pega. Pode acontecer que eu já vi assim, paciente que internou muito miopático, com sintomas, aí controlou a doença, foi de alta. Aí ele não vai ficar, aí ele tem que manter o Mantém tratamento. no metotrexate. Mantém no metotrexate. Ah, tá. Eu vejo muito pessoal fazer asa de dioprina aqui. É? Aí, aí Gozada, deve... a azatioprina aqui a gente não usa muito, não sei E por aqui quê. usa muito. Uso micofenolato, mas para outras coisas. Para dermato, eu vejo mais usar asa. É. Again, depende, né? A asa é mais fácil, na verdade, né? Porque não é o micofenolato, tipo assim, 6 pílulas por dia. A azathioprina é 2 a 3, dependendo do peso do paciente. Então, a ASO, na verdade, ela é muito, mas o costume aqui, ela é indicada, mas o costume aqui, não, a gente não usa muito a azathioprina aqui. Mas é só é questão de costume, não é nenhum outro problema. Micofenolato aqui, a gente tem muita dificuldade de adesão dos pacientes, Mesma porque coisa eles que estão com intolerância, aí gastrointestinal, aí não consegue fazer a dose. Aí, em geral, até para outras, por exemplo, nefrite, começa, mas vai parar, daqui a pouco já vai para o circo, já vai para outras coisas. Difícil ficar só no micofenolato. Alguns até ficam, mas... Sim, não, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem a formulação líquida, que eu não sei se vocês têm aí. E às sim. vezes é mais fácil, porque é só uma colher de sopa por dia. Então, é um pouco mais fácil do paciente tomar, porque não são 6 pastilhas, né? Principalmente em caso de lúpus, ou lúpus com dermato, então a gente usa muito o micofenolato, porque aí o IVIG não trabalha tão bem, né? Se tiver lúpus com dermato, o IVIG vai tomar conta do dermato, mas não vai tomar conta do lúpus. Então, aí a gente tem que usar mais o micofenolato, a gente usa bastante. E aí a gente tem que ver, aí eu ponho o paciente no líquido mesmo, porque eu sei que tomar 6 pastilhas por dia é muito difícil. O líquido não tem aqui, não. Que eu saiba, não sei. Porque eles recebem esse medicamento, né, pela Rio Farmas aqui. Uhum. Então, geralmente é comprimido. E tem até um que tem um micofenolato de sódio e de potássio, né? Sim. Tem um que tem menos reação, mas que eles não têm muito acesso. Aí Aqui eles... também é mais restrito o outro, o de potássio. O micofenolato de sódio é muito fácil. O outro não. A gente realmente usa no pessoal, porque são menos pastilhas, a gente usa no pessoal que é menos, que não toma realmente as medicações. Mas, olha, dermato realmente é isso. Não é uma coisa muito complicada, né? Mas, a gente, como eu falei, ele é parte dessa doença de miosite. Foi? Quer falar? Não, Fala. ela falou bem, eu tô assustada, porque é complicado. Sim, complica bastante. É raro que você vê uma dermato pura, é muito raro, né? Realmente ela vem muito com outras doenças, com câncer, com doença do pulmão, né?
Então, ela é complicada, principalmente quando a pessoa não é tratada muito rápido. A Valéria está preocupada porque ela tem uma irmã que teve um diagnóstico agora dermato, mas está bem, numa fase, né? Aí ela está preocupada aqui. Sim, infelizmente né, tem uma doença autoimune, é uma coisa que, né, e a dermato ela pode progredir. Então, por isso que ficar no tratamento, não sei qual tratamento sua irmã está tomando. Ela não é miopática, não. Não tem fraqueza muscular. Não, tem não. A irmã dela tem esse diagnóstico, está investigando, tem que ver melhor, né? Não sei. Mas ela não tem fraqueza muscular, não tem. Então, ela pode ser amiopática, o que realmente é bem mais fácil. A dermato amiopática ela é bem mais fácil. Não posso te prometer que ela não pode desenvolver a miopática, entendeu? Ela pode começar como miopática e ela pode terminar como maiopática. Então, como eu falei, doença autoimune é imprevisível. Você pode começar de um jeito e terminar de um outro. Ela pode começar com dermato e terminar com lúpus e vice-versa, né? Então, ela vai ter que estar sempre vendo médico. Que medicação que ela está tomando? Metrotexate que ela toma. Não, tá certo, tá certinho, que realmente a gente faz isso. Ela tem que ficar acompanhando para poder ver qualquer desfecho, né? Isso. Normalmente a gente vê o paciente a cada 3 meses, faz exame de sangue, e é importante saber, tipo assim, desses outros laboratórios, se ela tem algum, porque essa realmente dá o prognóstico, né? Se ela não tiver nenhum, perfeito, né? Mais fácil. A miopática, a dermatopura, sem outras complicações. Aí é bem mais fácil. Mas aí é uma questão de saber se ela tem algum outro... E também fazer toda a serologia para lúpus, escleroderma, todas as serologias que a gente realmente faz na dermato, né? E como eu falei, a gente viu muito paciente com dermato aqui depois de Covid, amiopática. Entendi. Até uma dos reumatos que a gente estava... Ela ia até, acho que, publicar alguma coisa, porque ela viu muito caso. Eu vi pelo menos 3 casos de amiopático depois de Covid. E eles resolveram, na verdade, né? Os amiopáticos depois de Covid, tem um que nem volta mais. Eu pus ele no metotrexate, a pele limpou, ele não tinha envolvimento, ele ficou no metotrexate por mais ou menos 2 anos, e aí ele parou. Entendi. Então, interessante. Para a gente que trabalha com reumato, muito bom, muito esclarecedor essa aula, né? Porque a gente consegue entender, compreender melhor, até para poder orientar o paciente, né? Diminuir os medos, né? E você consegue entender melhor. E muito na questão do prognóstico, né? Porque tem vários tipos, então acho que é isso, muito bom. Muito obrigada, Mônica, a aula foi ótima, como sempre. Legal. A semana que vem, vocês querem fazer o quê? Eu tinha umas... eu ia falar das escleroses. Escleroderma? Escleroderma, escleroderma, é isso? É isso mesmo. Eu vou até te mandar no nome, que só acho que tem mais frequência aqui. Eu te mando depois. Tá bom. Porque tanto como a dermato, a escleroderma também tem vários tipos diferentes, né? Então, tem a limitada, tem a sistêmica, tem a linear. A gente já estudou um pouco. A linear é só em criança, graças a Deus. Não sei se você já viu algum paciente com linear. Não, que eu lembre, não. Deixa eu ver se eu consigo achar a minha... Espera aí que eu já te mostro a linear. A linear da... Meu, é feio a linear. Deixa eu ver, cadê? É porque são doenças que são raras, mas quando a gente vê, a gente que trabalha em enfermaria de reumato tem que saber muito bem, né? Entender, compreender o que está acontecendo. Acho que as escleros têm as vasculites,
tem arterite de Takayasu. Tem um monte. Mesmo a miosite, como eu te falei, tem 1 milhão delas diferentes. Cadê a linear? Ah, não. Que eu lembre, não, nunca vi. Então, ela só acontece em criança. Olha, E ela causa uma deformação realmente horrível. Principalmente se olha. afetar face. Então, ela pega metade da cara e ela entra dentro do músculo, do osso e da face. Talvez se a gente já viu algum, né, na vida, algum paciente assim, não sabia que era isso, talvez, né? Alguma deformação. Agora a gente já sabe. Você vai ver, é só de um lado, né? Então, você está vendo aqui o mesmo paciente. A mão esquerda, a mão direita, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. A perna de esquerda, direita e a perna esquerda. Então, a linear, realmente, ela entra no músculo, no periósteo e no osso. Não é só a pele que ela afeta, né? E ela realmente só afeta a criança. Então, essa é a linear. Mas o escleroderma, como eu te falei, existem vários. A gente pode começar com A um, gente tem depois... muito com esclero, muito paciente que interna com esclero aqui. Achei interessante para a gente pegar para a próxima aula. Vamos? Vamos fazer. A gente começa aí e a gente faz o esclero. Tá bom. Então, muito obrigada. Hoje foi Nada, ótimo. querida. Bom que a gente está vendo outros temas. Isso bem interessante. Bem, Querem comentar? Eu quero agradecer muito. imagina, Mais uma vocês vez. comentarem. Tá legal, gente. Então, semana que vem, escleroderma. Bom, obrigada. Obrigada. Pera de te falar. Você quer que eu comece com a localizada ou a sistêmica? Você que sabe. O que é melhor para você? Já que a gente vai começar a fazer o escleroderma, vamos começar com a localizada, porque é mais Vamos, vai crescendo, né? desenvolve. Isso. Tá Tá ótimo. bom? Então, tá bom. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.